Parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach é a segunda parashá de Yaakov Avinu. Para quem prestou atenção, isso é importante. A gente tenta também ver as parshiot. Muitas vezes quando a gente estuda a Parashat Shavua, e justo, não venho aqui criticar, mas a gente procura um Dvar Torah bonito para falar na mesa. Isso é importante porque a mesa de Shabbat tem que ter um Dvar Torah. Então você acha um pasuk, lá tem um Deus no Rashi, faz uma boa pergunta, uma resposta legal, uma historinha se puder, e com isso se você conseguir manter as pessoas acordadas por 7 minutos e meio, você ganhou o seu Shabbat. 100%. Não, 9 é muito. 9 é muito, você já passou way over time. Você trabalha com palestra grande? 10 minutos de silêncio, você falar é relevante. Na mesa de então, no 9 minutos tem que fazer alguma coisa que quebra. Trazer as pessoas de volta. Mas aí vai diminuindo. Tem que falar Isso é muito importante. Mas quem quiser realmente estudar as parashiot, é importante também ver o macro. Não só... Óbvio que cada pasuk tem que... Mesmo o micro ver aos olhos do macro. Ou seja, ver a parashá inteira, ver qual é a história da parashá, ver quais são os conceitos, quais são os fatores que se repetem e analisar a parashá como um todo. Então, a gente viu que nos avot, cada um dos avot tem 2 parshiot. Abraham Avinu tem Lech Lechai Va'era, e Yitzhak tem Chayei Sarai Toldot, e Yaakov tem Vayetze Vayishlach. Vaishev já começa a história dos filhos de Yaakov. De forma, eles viram os protagonistas. E assim como nos outros patriarcas, na história de Yaakov também. A primeira parte da história de Yaakov fala mais da vida pessoal dele, da construção da família de Yaakov de Beit Israel, que é Parashat Vayetze. E a segunda parte já tem muito mais fatores da influência de Yaakov no campo mundial. A gente tem na nossa Parashá, vamos fazer o resumo da Parashá. Na nossa Parashá, primeiro evento da Parashá é o encontro entre Yaakov e Esav. Yaakov está voltando de Haran. 20 anos ele ficou fora de Eretz Israel. Agora ele vai encontrar o irmão dele, que o irmão dele não esqueceu, mesmo depois de 20 anos, o que foi feito com a história das Brachot. E Esav não está alegre, por assim dizer. Não está exatamente feliz. Então, Yaakov ele se prepara para esse confronto, e a gente tem lá as 3 formas muito famosas de como Yaakov se preparou. Ele manda um doron, ele manda um presente, ele manda algo para amenizar a raiva. Ele se prepara para a guerra, quer dizer, por bem ou por mal, e, talvez o mais importante, ele faz a tefilá. A gente encontra como tem tefilá de Yaakov em Bisheret Tzara. Dentro dessa parte também, eu só estou dando os pontos, eu acho que cada um desses pontos tem que ser estudados por si. Mas para saberem onde procurar, tem lá várias sugiot muito interessantes. Uma das sugiot mais interessantes é o medo de Yaakov. A Kadosh Baruch Hu prometeu para ele que vai dar tudo certo. Por que você tem tanto medo? É que vai encontrar Esav, Hashem falou que ele vai te proteger. E lá Rashi já traz que Yaakov não tinha medo do pecado, e os Mefarshim lá trazem e discutem quando uma promessa de Hashem ela é absoluta, total e é indiferente, e quando a pessoa tem que ter medo, que tipo de ações podem reverter uma promessa divina, é uma sugestão para ser estudada. Entre a preparação do encontro com Esav e o próprio encontro com Esav, temos o encontro com o anjo de Esav. Na Torá não está escrito que ele era um anjo, mas Chazal já nos contam que ele era um anjo. Ele era o anjo de Esav, quer dizer, antes de você encontrar com Esav físico, com o povo Esav, antes da gente ter o encontro com mesmo o povo, a nação Edom, temos o encontro com o malach dessa nação, que é a ideia, a ideologia, a função dessa nação no mundo. É a neshama desse povo, o que tem o lado que dá vida, o que esse povo vem representar. Então, esse encontro com Yaakov, entre o anjo de Esav e Yaakov, é um encontro muito importante, muito central. Você vê que Yaakov, lá, algumas coisas acontecem. Primeiro, Yaakov ele tem que lutar com o anjo, e não é uma luta fácil. Segundo, Yaakov ele apanha no Kidanashé. Tem um nome bonito para isso em português. É um nervo ciático. Nervo ciático.
Que filé mignon é o que você faz sem o nervo ciático. Se você tiver sem o nervo ciático, então não pode comer. Acho que Nazim não tem maçoret, por isso a gente come batata. Mas os teimanim tem maçoret, acho que os faradim talvez também tem maçoret. Hoje tem Achsherim de teimanim, o teimanim pode fazer por Ashkenazim. O problema é tirar, então tem que ter maçoret de como se tira. Os Ashkenazim não tem maçoret, não tem tradição de como tirar, por isso você não vai ter nenhum Hechsher Ashkenazim que vai ter filé mignon. Os teimanim tem maçoret. Uma vez eu perguntei, pode ser que é discutível, mas eu já perguntei uma vez, falaram que você pode comer, se o teimanim tem maçoret, ele tirou. Você, como Ashkenazim, pode comer o que ele tirou. Pode comer grilo também? Pode? Eles também têm uma história de grilo, né? Pode ser que sim. Lá é um pouco diferente, porque lá o Nikur já foi feito. Você pode se apoiar nele e falar que foi feito o Nikur. Eu não sei, eu nunca estudei essa guia a fundo, para ser sincero, mas vamos voltar ao ponto. E depois tem, Yaakov segura o anjo e o anjo fala, olha, me dá uma brachá. Yaakov pede uma brachá para o anjo. Yaakov é o cara das brachot. Aliás, Yaakov é o cara de algumas coisas. Primeiro das brachot, segundo dos anjos. Já prestaram atenção quantos anjos tem na história de Jacob? Quando ele sonha, tem anjos subindo e descendo as escadas. Quando ele volta de Harar, ele encontra, é um passuque, se você não tivesse escrito, você não consegue entender. Ele encontra um acampamento divino, ele fala, os anjos saíram para fazer camping. Machané Elohim, isso aqui é o acampamento divino, vai criar chamar Machanaim. Depois ele manda anjos para encontrar com Esav, para mandar os presentes, e depois ele briga com o anjo. O Yaakov e os anjos, ele vive... Não. Cada vez são anjos diferentes. Anjos são missões. A tradução de anjo em hebraico são missões. Malach, ele é uma missão. É uma missão divina. É uma missão transcendente, mas é uma missão. Por isso que o anjo... Essa é a pergunta de Yaakov. Yaakov pergunta qual é o teu nome. Ele quer saber o que você veio fazer no mundo. E o anjo não quer responder. E lá o anjo promete a ele que Hashem vai mudar o nome dele. Depois Yaakov encontra com Esav na prática. Depois de encontrar com Esav, tem história de Yaakov, a gente vai falar do Bezrat Hashem, um pouco sobre Shem. Yaakov chega em Shem, ele acampa, ele fica, ele agradece a Hashem, ele faz um misbeach, e quando ele faz esse misbeach, na verdade, não, a ordem não é essa. Ele chega em Shem, ele acampa lá. Tem a história de Shem com Dinah, com a filha de Yaakov. Lá Hazal falam que Yaakov está sendo castigado. Ele escondeu Dinah, ele não queria que Dinah se encontrasse com Esav, por isso ele escondeu ela. Assim Rashi traz no Alapassuk. Ele não queria que Esav se encontrasse com Dinah, então Yaakov, ele fala, você não quer que ela seja casada com um judeu, Esav era Yehudi, em Malassot, ela vai ser pega por um não-judeu, por Shem, e aí tem toda a história de como os filhos de Yaakov ficaram irritados, eles se vingam. Yaakov sim gostou, não gostou. É uma história muito complexa, a história de Shem. Mas uma pergunta para parar e pensar, eu só vou jogar a pergunta, não vou dar a resposta. Mas, qual é a exigência de Yaakov? O que você está pedindo para Yaakov? Quem de nós estaria disposto a expor as nossas filhas a Esav? Como a Torá vem e exige de Jacob, olha, você fez errado, você não devia ter... Qual é a exigência frente a Jacob? Ele não quis casar com Esav. É Muvan que alguém não quer casar com Esav. Eu acho que se você ler a história de Esav, você tem... Exatamente. Muito mais o pai. Quer dizer, então, qual é a Tana? Será que a Torá... Eu acho que a Torá nunca exigiu de Jacob Avinu e lá ofereceu o Shidur. Não acho que essa era a Tana. Eu, pessoalmente, acho que... Eu não vi isso escrito, mas... Jacob não tinha que ter deixado isso para Ashgahan, para Hashem. Jacob não tinha que ter falado, olha, eu não vou empurrar essa relação, mas eu também não vou achar que eu posso impedir ela. Ele escondeu ela. Quando Esav e Yaakov se encontram, está escrito Bechad Asar Eladav, e Rashi lá atrás, cadê Dinah? Rashi lá atrás, Dinah, ele botou ela de lado, para que ele não ponha os olhos nela. Depois da história de Shem, a gente tem
Yaakov Avinu vai para Beitel, que é onde ele teve o sonho. Lá ele faz um misbeach, ele reza para Hashem, e ele agradece a Hashem, ele cumpre a promessa que ele falou, que ele vai dar um dízimo de tudo que ele tem para Hashem. Lá Hashem se revela a ele e fala para ele, olha, teu nome não é só Yaakov, é também Israel. E aí aparece também, estava muito em dúvida, no final a gente não vai estudar isso, mas eu estava muito em dúvida, será que a gente fala um pouco sobre isso? Qual a diferença? Tem dois nomes, Yaakov tem o nome de Yaakov e Yaakov tem o nome de Israel, é um assunto muito central. Você vê várias vezes que várias explicações qual a diferença entre os dois nomes e quando se usa um nome e quando se usa o outro nome. Mas ano que vem talvez, Bleneda. Ou a gente estuda Benifrado outra hora. E depois, no meio termo, falece a mãe de Yaakov, Rivka, só que a Torá não conta isso, por algum motivo. A Torá conta que a Meaneket, a babá de Rivka, faleceu, isso sim. Isso é muito importante na Torá de contar. Vatamot Dvorá Meaneket Rivka, a babá de Rivka faleceu, saibam. Dvorá, Bemet, ela era uma pessoa importante, era uma tzadiká. Mas a Rivka, que faleceu, como é que a gente sabe? O que a Dvorá está fazendo aqui? Ela veio avisar Yaakov que a mãe dele faleceu. Ela era mais velha que Rivka, mas ela viveu mais. E ela veio avisar, olha, sua mãe faleceu. E quando ela veio, avisou que sua mãe faleceu, ela própria faleceu. De lá a gente aprende que Rivka faleceu. Por que a Torá não conta que Rivka faleceu? Por outro lado, a Torá conta na nossa parashá que Yitzhak faleceu. Qual a diferença entre Rivka e Yitzhak? Por que Rivka não está contado e Yitzhak sim está contado? Mais uma pergunta para... Boas ideias do que fazer no Shabbat. Depois Yaakov volta, ele faz um misbeach, tem a morte de Rachel, e o fato de Rachel ter sido enterrada, o nascimento de Binyamin, que é a mesma data da morte de Rachel. Rachel morre no parto de Binyamin. Então, Binyamin é um dos únicos que a gente já sabe quando ele nasceu Bevadaúd. Ele nasceu no dia 11 de Reshvan, porque é o dia do Yorta de Rachel Imeinu. E Yaakov não enterra ela no meio do caminho, e tem lá Kol Beraman Ishma, é muito famoso, porque Yaakov Ramban nessa parashá fala, olha, tem nos Mefarshim um monte de contas onde exatamente é Kever Rachel. Quer dizer, como é que é possível? Por que Yaakov não levou ela na cidade? Before. E o Ramban uma hora fala, mas hoje eu já vi, eu fui no Kever Rachel, a senhora Ramban escreve, eu vi o Kever Rachel, ele falou, tem menos de 1 quilômetro entre Kever Rachel e Beit Lechem, não é por falta de poder. É interessante o registro. Ele foi lá, ele veio para a Eretz Israel. O Ramban nasceu da Espanha, ele fugiu depois que ele teve uma discussão com a Igreja Católica, ele teve que fugir, e ele veio para a Eretz Israel. E depois que Rachel morre, Yaakov vem, se junta, se encontra com Yitzhak falece, e aí a Torá faz uma lista dos generais e dos reis de Edom, Lifnei Meloch Melech Israel. Antes de que tenha um rei em Am Israel, tem os reis de Edom. Sim? E lá também é uma ideia interessante, todos os reis lá. E por que isso é tão importante para a gente saber os reis de Edom? Que ele mais é Meshaneli. Mas lá a Torá fala que, saiba, aqui os filhos de Esav, Timná, Amalek, Edom, até como ele chama, Magdiel. Magdiel é Roma. E lá os Mefarshim explicam muito bem que essa disputa entre Yaakov e Esav é uma disputa que vai se decorrer durante toda a história. Ou um está por cima, ou o outro está por cima. Isso é o resumo da Parashá e sobraram 15 minutos. Então a gente vai ter que correr. O que eu quero falar hoje, Bezrat Hashem, é falar um pouco sobre... É um ponto que ele... Tem vários pontos na issue de Yaakov Avinu. Por exemplo, a gente falou semana passada um pouco de como Yaakov Avinu tem que lutar pelo mais básico. Pelo pão e água dele. Pela família dele. Diferente de Avraham e Yitzhak. A gente falou agora como Yaakov, ele está sempre... Ele tem... A companhia dele são os malachim. E o pessoal dele, o clubinho do Yaakov, são os malachim. Tem outro ponto muito importante, talvez a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Yaakov tem muito a ver com dinheiro. Yaakov, em várias situações, ele trata de negócios, de dinheiro. O mais famoso, talvez, é o fato de Yaakov voltar. Como é que ele encontrou o anjo de Esav? Porque ele esqueceu uns potezinhos, ele esqueceu... Sabe aqueles do Ramileve que você compra 10 por 5? Que vem vermelho e verde, Bessari e Parve? Então isso ele esqueceu lá atrás, ele precisava voltar para buscar isso. Era de vidro, tá bom. Então era requeijão, né? Hoje não fazem mais requeijão de vidro, não é?
Besmanou fazia um requeijão de vidro, aí você reciclava e tinha que levar no micro depois que usou. Baruch Hashem, eram os melhores copos. Esse é isso que Jacob, para isso ele volta, ele deixa a família inteira no meio da noite em Mavar e Aboco, volta para buscar. Por que isso é tão importante? E, então, tem vários pontos na Ishiu de Jacob que a gente tem que entender. A gente vai pegar aqui um ponto. O Passuco fala o seguinte, pode estar na folhinha. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, Shem Beretz Kenan, Bevo Mipadan Aram, Vaichan et Pnei Ha'ir. Jacob veio pleno, completo, para a cidade de Shechem, na terra de Kenan. Quando ele voltou de Padan Aram, Vaichan et Pnei Ha'ir. E lá ele... Boa pergunta, o que é Vaichan? A tradução literal é, ele acampou fora da cidade, frente à cidade. Vaichan et Chilkat HaSadeh Shenata Sham, ele compra a parte do campo onde ele está. Aliás, tem 3 lugares na Torá no Tanakh, que a gente vê que compraram eles, e sobre os 3 a gente tem briga. Hebron, que Avraham Avinu compra, Shechem, que Yaakov Avinu compra, e Yerushalayim, que David Amelech compra. Os 3 lugares que mais a gente tem briga são os lugares que a gente pagou por eles. Cada um que está tem as suas... o que você aprende disso? Qual a conclusão que você tira disso? A Gemara conta o seguinte. A Gemara conta na história, não sei quem lembra a história de Rabi Shimon Bar Yochai. Lembra essa história de Rabi Shimon Bar Yochai? Ele foi na Meará, ele fugiu, ele estava lá, ele se escondeu dos romanos, e depois que ele se escondeu dos romanos, ele conseguiu sair da Meará, e chegou uma hora que ele já, Baruch Hashem, pode viver de forma livre, e ele sente que ele quer agradecer. Então ele fala o seguinte, Amar, oil veitrachesh nisa, izil ve'adkin milta. Já que aconteceu para mim um milagre, eu quero ajudar alguma coisa. Eu quero consertar alguma coisa. Eu quero dar alguma coisa de bom à sociedade. Onde ele aprendeu? Dichtiv. Vou Yaakov Shalem. Yaakov chegou Shalem, pleno. Ve'amarav, o que é pleno? O que é Shalem? O que a Torá fala que Yaakov chegou inteiro? Inteiro no quê? Ve'amarav Shalem begufo, ele chegou inteiro, ele encontrou com Esav, ele poderia não estar aqui. Poderia estar faltando alguma parte. Ele chegou inteiro em seu corpo. Shalem bemamono, pleno no seu dinheiro, quer dizer, ele não teve nenhuma perda financeira. Shalem betorato, ele também não teve nenhuma decadência espiritual, apesar de ter passado 20 anos com Lavan e se encontrado com Esav, Yaakov conseguiu manter o seu nível espiritual. Sobre o Yaakov é o cara que mantém, Yaakov é a pessoa que ela consegue manter a plenitude em todos os aspectos. Vaichan et Pnei Ha'ir, o que quer dizer Vaichan et Pnei Ha'ir? Amarav matbeat ikenem. Rav diz, são as mesmas opiniões, para quem presta atenção. Rav fala, Yaakov Avinu, ele imprimiu uma moeda. Ele resolveu que ele, como agradecimento ao que Hashem fez para ele vai ajudar Shechem, e ele fez para eles uma moeda. Shmuel amar shvakim tikenlem, mercados. Ele fez mercados, ele construiu mercados, construiu talvez centros, shopping centers. Ele construiu centros de comércio. Rabi Yochanan amar merchatzot tikenlem. Rabi Yochanan fala, ele construiu merchatzot, casas de banho. Então, de qualquer forma, Yaakov, para agradecer o milagre que foi feito, ele resolveu dar à sociedade. Agora, a pergunta é muito óbvia. Por que Yaakov não abriu um Beit Chabad? Se você for falar, Yaakov não... Avraham Avinu abriu um Beit Chabad. O que Avraham Avinu faz depois de tudo que acontece com ele? Vai estar Eshel Beber Sheva. O que é Eshel? Eshel é um grande farbrengen. Ele convidava as pessoas para vir comer. E depois que as pessoas comiam, ele fazia kiruv. Ele abriu um kiruv. O primeiro kiruv do mundo era o kiruv de Avraham Avinu. Por que Yaakov Avinu resolve que o jeito de que ele vai agradecer a Hashem não é ensinando o Torá? Na conta que está escrito Vayitzev Sham Mizbeach, Vaikra Lo Sham Kel Elokei Israel, ele construiu o Mizbeach. Mas a Gemara traz que o que Yaakov Avinu resolveu trazer ao mundo é exatamente melhoras nos aspectos físicos, nos aspectos talvez econômicos. Por que Yaakov Avinu não tomou conta dos aspectos espirituais? Essa é a pergunta. Então, a gente vai pular aqui todo o texto porque não dá tempo. Vamos ler Rav Kuk e Naya nessa Gemara. Kuk fala o seguinte. דכתיב ויבוא יעקב שלם, ואמריו שלם בגופו שלם, באמונו שלם בתורתו. המובן השטחי, a forma superficial que as pessoas normalmente entendem, שכל השלמה המסתעפת אחת מחברתה,
Toda vez que tem algum tipo de conquista, que uma, na verdade, vem da outra, a gente já vai explicar isso melhor. Primeiro elas vêm para servir um objetivo, mas depois esse meio se torna um objetivo per si, a ponto de que ela começa a prejudicar o objetivo maior a qual ela veio servir. Vou logo dar um exemplo. O comum é que as pessoas precisam sobreviver. E já que as pessoas precisam sobreviver, elas precisam ter dinheiro para sobreviver. Então, o dinheiro, na verdade, é um meio para a pessoa conseguir sobreviver. Mas o que acontece no final é que o dinheiro passa a ser o objetivo. E não só que o dinheiro passa a ser o objetivo, a sua saúde começa a ser prejudicada e colocada de lado para você ganhar dinheiro. Que você começou ganhando dinheiro é a história do pescador, né? Todo mundo conhece a história do pescador. Conhece a história do pescador? Em 1 minuto. Um milionário que saiu de férias. E ele foi lá, ele resolveu que ele precisa descansar um pouco, ele foi lá num lago. E no lago, todo dia ele via um pescador com o barcozinho dele, pescando, tirando 2, 3 peixes e voltando para casa. Ele falou, por que você faz isso? Eu falei, não, eu preciso comer. Já que eu preciso comer, eu preciso pescar para ter o que comer. Ele falou, mas por que você sai depois de 2, 3 peixes? Pesca 6 peixes, come 2 e vende 3. Falei, e aí? E aí, quando tiver mais dinheiro, você vai poder comprar uma rede. E quando tiver uma rede, você vai poder pescar 30 peixes. Ele falou, mas e daí? Depois que vender bastante peixes, você vai poder comprar um barco maior. Aí você vai poder pescar ainda mais peixes e fazer bastante dinheiro. Ele falou, mas e aí? Aí você abre uma empresa e começa a importar peixe. Ele falou, e daí? Aí ele falou, aí você vai ter muito, muito dinheiro. Ele falou, o que eu vou fazer com o dinheiro? Aí você vai poder comprar uma casa de campo, desfrutar, sentar, pescar, descansar. Ele falou, já estou fazendo. Não preciso chegar, não preciso dar a volta. Essa é a história do pescador. Então, muitas vezes na vida, o que era para ser um meio passa a ser torna-se um objetivo, e não só um objetivo, um objetivo que ele nega e contraria e também, como fala, ele contradiz o primeiro objetivo que a gente tinha. A pessoa precisa de dinheiro para viver, mas para de viver para ganhar dinheiro. שהדמיון הכוזב עושה אחר כך את הממון לחטיבה בפני עצמה. Fala o Rav Kook, as ilusões transformam o dinheiro em algo per si, em um objetivo per si. Aliás, dinheiro, não vou falar de dinheiro agora que a gente não tem. עד שלא די שעל ידי הממון לא יעזר להרחיב ולחזק כוחות גופו, a ponto de que não só que o dinheiro não traz a ele mais saúde e mais força, que אם עוד יערסהו על ידי רוב חרדתו לממון והשגתו. E muito pelo contrário, o cara fica tão estressado, ele fica tão nervoso, ele fica... O cara mais feliz é o pobre. Que quando a bolsa cai, a bolsa não cai, para ele não faz a menor diferença. Por quê? Porque o dinheiro, em vez de trazer para ele saúde, o dinheiro acaba com a vida dele. Bem, isso é um exemplo. Rav continua. בני הגוף והממון שניהם הם בסיסים טובים למעלה רוחנית שהיא יסוד התורה. תיקון השכל ותיקון המידות. Não só o dinheiro e a saúde, são bases boas e alicerces corretos para atingir os níveis mais altos, que é o nível espiritual. O ser humano não nasceu, não veio ao mundo para fazer dinheiro e também não veio ao mundo para ser saudável. Isso é importante saber. A gente não veio ao mundo para fazer dinheiro, muito menos para ser saudável. A gente veio ao mundo para atingir níveis, para sermos seres humanos, para a gente se desenvolver intelectualmente, desenvolver moralmente, desenvolver espiritualmente. É muito importante que a pessoa tenha dinheiro e tenha saúde, porque sem o dinheiro e sem a saúde, você não consegue se desenvolver. Porém, muitas vezes, quer dizer, então, a princípio, a saúde e o dinheiro, a saúde e a parnassá, e todos os outros exemplos que você quiser trazer, eles devem servir como alicerces, como bases para o mundo espiritual. Mas o que acontece é que, às vezes, em vez de eles servirem como uma base, como uma forma de apoiar, eles, muito pelo contrário, eles se tornam inimigos. Aliás, a inimizade dos dois lados. De um lado, o sucesso pessoal do dinheiro e da saúde, ele
ele briga contra o lado espiritual. Ele fala, olha, se você quer ser um cara bem-sucedido, é bom você ter as manhas e você não pode ser um cara que se dedica só ao espiritual. E o espiritual briga com o material. Ele fala, olha, se você quer ser um cara espiritual, se você quer ser uma pessoa ligada com Hashem, você não pode estar tão preocupado com a sua saúde, tão preocupado com o seu dinheiro. Você tem que deixar tudo de lado, como a gente pode, às vezes, entender em alguns Mekorot. Falam, Rav Kuk, essa briga é errada. Essa visão e essa inimizade que tem entre o espiritual e o material não é verdade. והמוסר מדלדל כשאינו מבין כל צורכו את החפץ לחיזוק הגוף והרחבת חיי החברה הקיבוצית. Fala Rav Kuk, o próprio mussar, a própria moral, ela vai decair quando ela não entender a fundo toda a vontade, toda a necessidade do fortalecimento e da fortificação do corpo e o quão é importante desenvolver a vida social e a vida da sociedade, de uma civilização. Isso influencia na tua moral. A tua moral ela decai quando você não entende a necessidade da saúde, quando você não entende a necessidade de uma prosperidade financeira. De novo, a gente vai ver daqui a pouco quando as coisas estão no seu contexto correto. Para que existe? Como deve ser realmente visto? Seja a saúde, seja a prosperidade, seja o desenvolvimento da civilização, seja tudo que a gente tem no mundo, é dar a tudo e a todos o suficiente para que eles consigam viver de forma tranquila, feliz e alegre, e automaticamente eles vão conseguir se desenvolver também no âmbito espiritual, no âmbito moral. A pessoa que falta para ela comida, ou que falta para ela além na saúde, ou que ela está preocupada todo dia como sobreviver, ou um país que não tem uma economia forte, ele não tem como se ocupar de forma total e correta com os lados espirituais. E mesmo quando ele se ocupar, ele vai estar sempre, isso vai sempre refletir essa necessidade, essa falta que essa sociedade tem. E não tratar do espiritual per si. Yaakov Avinu alav hashalom הייתה עיקר מגמתו להראות לכל שאין שום צד מצדדי השלמות. O principal objetivo de Yaakov na vida, isso a gente vê bastante na vida dele, é mostrar a todos que não há nenhum lado da plenitude humana, seja material ou seja espiritual, בין הגבוהים, בין הנמוכים, os mais elevados e os mais rebaixados, שלא יהיה האחד מחזק את חברו כשהובן יפה. Que um não fortaleça o outro quando eles são entendidos de forma correta. Quando cada um tem o seu lugar, quando cada um fica muito claro e a pessoa consegue entender de verdade para que serve cada coisa, para que serve o dinheiro, para que serve a saúde, para que serve o mussar, para que serve a Torá, e cada um tem a sua função e também tem uma hierarquia correta, não só que o desenvolvimento dos diversos lados da vida não contradizem, não brigam um com o outro, muito pelo contrário, eles fortalecem uns aos outros. E obviamente que um não discorda com o outro. Eu não vou ler tudo, porque já são 10 horas, bateu o gongo, mas vale a pena ler, é mais fácil. Esse texto é mais fácil, dá para entender melhor. Mas o Rav Kuk explica por isso que quando Yaakov Avinu ele vem para Shem, ele resolve que ele, o Yaakov Avinu, que aí está, é a pessoa mais espiritual, é a pessoa dos malachim, que nem a gente falou. É aquele que vive em outra esfera, que a Shekhinah está com ele é quem vai desenvolver o lado social, o lado físico, a civilização. Ele vai dar para eles uma moeda, vai desenvolver um mercado, vai desenvolver casas de banho, que na verdade casas de banho já é um nível a mais. Casas de banho é mais o prazer, é a saúde. O prazer também é necessário como saúde. E ele vai desenvolver esses lados físicos e materiais, porque ele quer ensinar que, muito pelo contrário, não só que eles não são contraditórios, e sim, quando a pessoa entende cada coisa da sua forma mais profunda, da sua forma mais refinada, da sua forma mais total, mais inteira, mais verdadeira, eles fortalecem uns aos outros. Hazak Baruch, Shabbat Shalom.